Bom, a repórter Gorete Santos está desde cedo no bairro Mocambinho, local onde um ônibus foi incendiado na noite de ontem, que neste momento a Polícia Civil faz uma operação junto com a Polícia Militar, não é, Gorete? Quais as informações que você tem agora? Muito bom dia novamente para você, minha amiga. Novamente, bom dia, Neyara, a você e a todos. Olha, mais pessoas sendo presas, né? Nós fizemos aquela primeira entrada aqui falando que já eram 5 presas. A todo momento, outras pessoas sendo presas aqui na Vila Mocambinho. A gente está agora com o diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, o delegado Anchieta Neri, também participando efetivamente dessa operação, né? E trazendo mais informações para a gente do que já foi operado, que já foi apurado, perdão, delegado, e com resultados expressivos e com bastante agilidade, né, desde noite de ontem. Bom dia. Bom dia, Gorete. Essa é uma resposta do Estado. A polícia ela não dorme, são mais de 150 policiais atuando aqui na zona norte da cidade. Isso é uma resposta direta aos ataques aos ônibus que aconteceram durante a noite de ontem. 100% dos envolvidos foram identificados, mais de 6 pessoas já foram presas, cumprimos mandado de prisão em aberto, prendemos pessoas em flagrante com os galões de gasolina utilizados para fazer a queima de ônibus. Um trabalho de excelência do DRACO, inteligência da Secretaria de Segurança e a Polícia Militar. Nenhum ataque ao cidadão ou a uma instituição pública vai ficar sem resposta do Estado. A Polícia do Piauí, Polícia Civil, Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tem as informações e a capacidade técnica necessária para dar resposta a qualquer evento. E essa resposta ela só começou, ela não vai ter hora para acabar. O senhor falou que 100% foram identificados. Seriam quantos, delegado? Essa informação a gente só vai repassar ao final desse trabalho, é um trabalho que só começou dos 100% identificados. Nós já temos 6 presos. Galões de gasolina também, o senhor disse que foi encontrado, né? Conseguiram apreender pessoas em situação de flagrante com esse material. Muito material, hein? O material suficiente para causar esse estrago como o de ontem, e é um recado. A polícia ela sabe em tempo real o que se passa, a gente tem as condições de desempenhar o nosso trabalho e temos a missão de proteger a sociedade piauiense. E a gente não vai dormir uma noite sem cumprir essa missão. Nós tivemos informação também de que com um dos presos, pelo menos com um deles, foi encontrado um aparelho celular, que havia troca de informações por grupos de WhatsApp, né, sobre a chegada da polícia. Isso se confirma, foi encontrado também com outros. O que mais a polícia conseguiu constatar? Preso conversar sobre a atividade policial é uma situação comum. Se houve isso, a investigação do segmento vai apontar e os demais objetos ilícitos, né, ao final desse trabalho, a gente vai apresentar a prestação de contas. Armas também foram apreendidas? Munições e armas. Muito obrigada, delegado Anchieta Neri, ele que é diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, trazendo mais informações sobre essa operação aqui na Vila Mocambinho, atualizando, viu, Neyara? Para quem não conseguiu acompanhar desde o início, a Polícia Civil e a Militar está presente aqui na Vila Mocambinho, fechou toda a vila, interditando todas as vias de acesso, fazendo vistoria em quem entra e quem sai da comunidade e várias prisões já efetuadas até o momento, né? Segundo os delegados, pessoas com envolvimento confirmado nos ataques aos ônibus na noite de ontem, né? A gente teve o primeiro ônibus aqui na região do bairro Mocambinho, um ônibus do sistema de transporte urbano da capital, né? A informação, inclusive, é de que pelo menos 5 homens chegaram, mandaram o motorista, o cobrador e os passageiros descerem e em seguida atearam fogo no veículo, como a gente viu, inclusive, imagens aqui no início do nosso jornal. Depois, outros 4 veículos, 4 ônibus de turismo também foram incendiados na região do Paulo de Tarso. Os policiais agora adentrando, né, a Vila Mocambinho, são cerca de 200 policiais militares e civis participando dessa operação aqui na vila, que conta também com o apoio desse trabalho que é feito por um helicóptero, Neyara. Ok, então, Gorete, muito obrigada aí pelas informações. Bom, a gente continua vendo as imagens aí da operação e eu gostaria que o Elivaldo já comentasse aqui, porque a gente estava comentando aqui nos bastidores, uma resposta rápida da polícia e necessária, né? Para que a sociedade se sinta segura e, de fato, coíba essas ações criminosas
que o Estado ele não deve permitir. Perfeito, Nayara. É essa a impressão que tenho também. Ontem, esses fatos lamentáveis ocorridos na Zona Norte de Teresina, ônibus incendiados, isso gera, por si só, uma sensação de insegurança. Mas o aparato da Segurança Pública do Piauí, as polícias civil e militar, acionaram rapidamente, com muita agilidade, os setores aí da inteligência e do policiamento ostensivo e de modo integrado, e deram essa resposta rápida à população. Acompanhava agora há pouco a declaração do delegado, que informou que são locais onde vivem famílias de bem, cidadãos, enfim, mas que precisam conter qualquer onda de violência. E essa ação mostra exatamente a agilidade do aparato da segurança pública do estado do Piauí frente a essa situação para restabelecer o clima de tranquilidade na Zona Norte de Teresina. Exatamente, porque quando você vê imagens, você imagina, passageiros de um ônibus, chegam criminosos armados com um galão de combustível, vão tocar fogo aqui no ônibus, você imagina... Sentido, né? Como que fica uma pessoa, um usuário, um cidadão que está usando aquele transporte? Então, já basta, né, desse tipo de violência. Fico pensando também esse empresário aí com os ônibus, o quanto que investiu, o trabalho de uma vida toda, 4 ônibus incendiados. Um setor que já enfrenta aí uma situação de pré-falência, né, complicada bastante a situação das empresas, ainda tem que se deparar com um fato desse, né? Isso aí a gente noticiava aqui em Fortaleza, Natal, essas organizações criminosas promovendo esse tipo de ação. Mas aqui em Teresina, eu não tenho notícias. Então, é preciso que com a segurança ocorra exatamente um fato com intensidade superior, esse com força, né, Nayara? Você consegue ver, de fato, tiros, você consegue ouvir tiros. Verdade. Solta o áudio aí, por favor. Olha, ó. Matou inocente, ó. Não fala não. Pega, pô! A arma. Você está escutando choro de criança? Verdade, não. É uma situação assim de terror, muita apreensão. Imagino, a população passou a noite terrível aí nessa região da Zona Norte de Teresina. Agora, contra esse tipo de ação, a reação é isso que nós estamos vendo hoje. É uma ação planejamento e força e rapidez. É dessa forma que o Estado responde. Também, né? Estratégica também, porque tem que ter inteligência, estratégia, utilizando a força, helicóptero, você viu? Então, uma você ação sente, integrada, de né, fato, Nayara? a presença da polícia. Olha, e eu queria trazer outra informação aqui para você também, aproveitar, Elivaldo, depois a gente vai falar de política, tranquilo, tá bom? Fique à vontade. A Prefeitura de Teresina informou que 2 engenheiros elétricos que atuam na elaboração de projetos de iluminação pública do município foram vítimas da ação de criminosos na madrugada de ontem. As vítimas são Daniel Uzeda, que foi alvejado com um tiro no tórax, e Juliano Borges, que sofreu golpes de revólver na cabeça. Ambos receberam atendimento médico e encontram-se internados, sem risco de vida, graças a Deus, viu? Os profissionais atuavam em regime de plantão do serviço da ETURB, a empresa pública que atua na iluminação pública da nossa capital. Bom, Elivaldo, a gente vê que as vítimas dessa violência, né, são pessoas militares, como a gente viu, um coronel, né, da Polícia Militar foi vítima. Você viu o vídeo que circulou? Ele estava parado no sinal, né? numa madrugada. Então é perigo. Inclusive serve de alerta, né? Você parar no sinal de madrugada, no local, qualquer local é deserto, né, de madrugada. Então, a gente até tem que entender se você pode passar no sinal, se não pode, porque você fica no meio da madrugada parado no sinal. Aí, se você for multado, a gente tem que ver como é que funciona isso, porque a segurança não permite, de fato, que você fique parado num sinal. Se nem na luz do dia você consegue ficar mais parado no sinal, você imagina a madrugada, numa rua que você não tem ninguém. E eu falo isso, gente, porque aqui a gente trabalha na madrugada, né? E aí você vê o comandante da Polícia Militar sendo com essa ação de criminosos, você vê um funcionário de uma empresa pública que trabalha também vítima. Então, assim, a sociedade inteira sendo vítima. E não existe mais bairro de periferia e bairro da Zona Nobre. Não há essa distinção, viu? A violência acaba sendo generalizada. O cuidado e realmente torcer para que a segurança pública seja de forma atuante, como nós estamos vendo no início dessa manhã de terça-feira em Teresina, porque a situação realmente exige cuidado redobrado da sociedade e também uma ação enérgica da segurança pública. É o que a gente está vendo aí na manhã de hoje. Vamos voltar a falar ao vivo com a Gorete Santos, que continua no bairro Mocambinho, onde ela traz mais informações sobre a operação da Polícia Civil e Militar que acontece desde o início da manhã. Oi, Gorete, é com você.
Pois é, Nera, a operação continua, né? As ruas de acesso à Vila Mocambinho continuam todas bloqueadas, a polícia ainda fazendo vistoria em várias casas, são cerca de 200 policiais civis e militares nessa operação desde o início da manhã, pelo menos 8 presos até o momento, segundo a polícia, todos eles com envolvimento confirmado com os ataques aos ônibus na noite de ontem aqui na zona norte da capital. Essa operação está comandada pelo DRACO, Departamento de Repressão à Atuação do Crime Organizado. Nós conversamos mais cedo com os delegados Charles Pessoa, que é o coordenador do DRACO, também com o diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, o delegado Anchieta Neri. Muitos policiais aqui no momento, nós estamos nesse momento com a imagem de uma das principais avenidas do Mocambinho, Freitas Neto, que faz justamente a ligação com a Vila Mocambinho, que é onde está ocorrendo essa operação. Segundo os delegados, com esses presos foi encontrado, inclusive, alguns galões cheios de gasolina, configurando essa participação deles nos ataques ontem a esses ônibus. A gente tem, foi um primeiro ônibus no início da noite, Neyara, um ônibus do sistema de transporte urbano da capital, que foi incendiado, havia pessoas dentro, os bandidos obrigaram as pessoas a saírem do veículo, também os funcionários, e em seguida atearam fogo. Depois, outros 4 ônibus de turismo também foram incendiados na zona norte da capital. A operação continua, segundo os policiais, ainda não há término, ainda há previsão para a finalização dessa operação, só quando todos os mandados forem cumpridos, lembrando inclusive também da celeridade em relação à expedição pela justiça desses mandados de busca e apreensão que resultaram com pelo menos 8 prisões até o momento. Neyara?